Olá, amante do terror. Você já ouviu falar em Sonic.exe? Eu acredito que sim, pelo menos, se você já participou do mundo das creepypastas. Até porque Sonic.exe é uma creepypasta muito popular e muito antiga, e é sobre um Sonic possuído e demoníaco. Mas possuído pelo quê? Sinceramente, até hoje eu também não sei. Parasita? Entidade demoníaca? Eu acho que depende da versão. Mas independente, ele é sobre um Sonic assassino que assassina sempre esse trio: Tails, Knuckles e Robotnik. E é sempre nessa ordem, independente da versão. Ele surgiu na época de ouro das creepypastas, que foi lá para 2013, 2012. E quando ele surgiu, todo mundo achava assustador. Até porque era uma coisa nova, ninguém sabia direito o que era, e as creepypastas estavam surgindo ainda, não era um negócio manjado. Era um Sonic demoníaco que tinha poderes de um deus, capaz de pintar o céu de vermelho. Ele mesmo dizia pra você: I am God. E o que ajudou muito a se espalhar foram os youtubers que jogaram na época, tipo o Leão, que inclusive eu vi esse vídeo no lançamento pra você ter uma noção. Apesar de não ser muito aclamado que nem antes, é inegável um fato: Sonic.exe deixou uma marca, que é você conseguir enxergar o Sonic de duas formas diferentes, seja como um ouriço amigável, aventureiro, tal, ou como uma possível criatura assassina, faminta e poderosa. Com essa premissa, eu lhe apresento Sonic Tapes. Sonic Tapes é uma série bem curta de um canal chamado Evanimas, mas, apesar de ser curta, tem muita qualidade com direito até à animação, seja animação desenhada mesmo, ou animação em pixel, que é tão difícil quanto, e alguns diriam até mais. Essa minissérie tem uma vibe muito parecida com Sonic.exe, mas ao contrário de ser um parasita, ou melhor, uma coisa com poderes de um deus, é uma criatura meio esquisita, que ainda não se sabe se é o próprio Sonic ou se é uma coisa se passando por ele, tipo um doppelganger, um mímico ou até um skinwalker. Ele segue o mesmo esquema, aquele mesmo esquema de analog horrors, de aviso público. Sabe aqueles avisos públicos que o governo manda para as pessoas para se protegerem contra algum tipo de ameaça? Isso já foi feito por vários analog horrors. É aquele simples que ainda funciona. Eu vou ser sincero aqui e falar que eu não entendi direito onde essa série se passa, porque tem alguns momentos que se passa na Green Hill e outros que se passa no nosso mundo. Eu tenho pra mim que a série em si se passe no nosso mundo, e quando a Green Hill aparece, seria como uma representação artística e não uma viagem entre dimensões. Dito isso, o que acontece aqui? Basicamente, uma criatura em forma de Sonic tá matando todo mundo por aí. E o aviso que eu citei lá no início relata esse problema, essa ameaça. E ele diz para que você se tranque na sua casa. Além disso, se arme com o que você puder, porque a chance de você se encontrar com essa ameaça é muito grande. Mas independente disso, logo a primeira imagem que a gente vê nos mostra como as janelas são frágeis. A gente consegue ver uma câmera mostrando vários cômodos da casa, até que de repente o Sonic começa a aparecer. Ele vai se aproximando devagar e devagar e devagar, até que ele invade a casa pela janela, quebrando. Aos poucos vai se aproximando do quarto como se já soubesse que tinha alguém ali, como se já estivesse observando tem um tempo. Quando ele entra, ele só fica observando por um tempo. A pessoa ainda tenta se esconder debaixo da cama, só que não adianta muita coisa porque ela é morta e devorada. O primeiro vídeo é basicamente isso. É um vídeo mais introdutório para o que a gente vai ter. Mas aí a gente tem o segundo vídeo, que é totalmente diferente do primeiro. Ele começa com uma animação. Nessa animação, o Sonic ele tá meio diferente. Ele tá meio pequeno, meio gordinho e se alimentando de pequenos animais. Sabe aqueles pequenos animais da Green Hill? Então, só que apesar de ele estar se alimentando deles, ele ainda parecia estar com fome. Parece que pouco a pouco os animais iam acabando. Só que não era bem assim. Ele percebeu que os animais, alguns deles pelo menos, estavam sendo colocados em cápsulas de metal que são incomestíveis, pelo menos para ele. Então ele desconfia logo de quem? Robotnik. Dito e feito,
Robotnik, por algum motivo, estava colocando esses animais nessas cápsulas móveis de metal. E quando o Sonic descobre isso, ou melhor, vai conferir isso, ele fica obviamente muito irritado por ele estar perdendo comida pro Robotnik e fala que vai haver consequências. E logo em seguida, ele muda de forma e mata o Dr. Robotnik de forma brutal. Basicamente foi aqui que começou tudo. Aqui a gente tem uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo. Aparentemente, pelo menos foi isso que eu consegui interpretar, Sonic se alimentou de animais. Não se sabe se ele já se alimentava de animais ou se ele começou a se alimentar e foi ficando cada vez mais esquisito. Quando ele ficou com fome, ele acabou se tornando uma outra criatura. É meio que como se fosse a sua verdadeira natureza. E por causa da fome, ele começou a ansiar por presas maiores. Começando pelo Dr. Robotnik. E daí, a gente vai pro terceiro vídeo, Two-Tailed Fox. Nesse vídeo, o Tails está dormindo de boa em uma caverna, aparentemente, quando ele escuta um barulho. Ele olha para a entrada da caverna e não vê nada a princípio. Só que quando ele pisca, lá está ele, o Sonic, na sua forma horrenda. Ele aparece por um meio segundo antes de desaparecer novamente. Ele estava se esgueirando até a cama do Tails, até ficar atrás dele. Você, de início, acha que já era pro Tails, ele vai ser só mais uma vítima que nem o Dr. Eggman. Só que não, Sonic faz uma coisa um pouco diferente. Ele acaba infectando o Tails. Não se sabe como nem com o que. Será que é um tipo de vírus? Um parasita? Ou foi com a própria fome? Pode muito bem ser. Daí, o Tails se torna meio que uma variante, quase como um proxy do Slender, lembra? Agora, Tails e outros animais futuramente vão virar meio que lacaios do Sonic e ajudar ele na sua caça. Em seguida, a gente tem algumas mensagens na tela. Vários reportes de desaparecimentos nas últimas 2 semanas aconteceram muito por aí. Um aumento exponencial nos desaparecimentos. E essas pessoas foram arrancadas das suas casas. Um total de 946 desapareceram e nenhum dos corpos nunca foram encontrados. Isso aconteceu na área de Hilltop County. Vários grupos de pesquisa foram enviados para tentar procurar essas pessoas, para tentar pelo menos achar o corpo delas. Só que, além de eles nunca terem encontrado nada, muitos deles também desapareceram e também nunca tiveram seus corpos encontrados. As pessoas entraram em pura histeria e o governo já não sabe o que fazer. Ou melhor, ele não tem o que fazer. Em seguida, a gente tem algumas imagens de uma câmera de um dos pesquisadores. Esse pesquisador acabou desaparecendo e o seu corpo nunca mais foi encontrado. Nunca. Mas essa câmera foi encontrada perto de um rastro de sangue que seguia para a floresta. Só que no fim desse rastro não tinha absolutamente nada. Dentro das imagens, a gente conseguia ver o momento que ele foi atacado. Logo depois, a gente consegue ver as imagens de uma outra câmera que uma outra pessoa tinha tirado de uma suposta entidade voando pelo céu carregando uma pessoa. A gente já tá ligado que é o Tails, mas para as autoridades, pro governo e para as pessoas, ninguém sabe que criaturas são aquelas. Então só se referem a elas como entidades. Essas imagens circulam pela internet, mas para não espalhar o pânico, as autoridades ainda não reconhecem a existência delas. Não porque elas não acreditam que elas podem de fato existir, é mais para não causar um pânico geral mesmo. E no fim desse vídeo a gente consegue ver alguma coisa bem interessante, que é a evolução do Sonic. Primeiro a gente vê ele naquela forma pequena e esquisitinha que eu tinha falado. Depois ele fica um pouco mais alto, depois fica mais monstruoso e depois fica em uma forma tão gigante que só cabe o braço dele na tela. Ou seja, com o tempo, o Sonic vai ficando cada vez mais parecido com um monstro, e o monstro cada vez maior. Agora, não se sabe se essa evolução é pelo fato dele estar com fome, e quanto mais tempo ele passa com fome, mais monstro ele fica, ou quanto mais presas ele devora, mais monstro ele fica. Agora, não se sabe se é pela quantidade de presas, ou se é pelo tamanho delas. Talvez seja os dois, mas o fato é, à medida que o tempo vai passando, ele evolui. E pior, parece que ele tem controle sobre essas transformações. O próximo vídeo se chama Cry of the Forest. Nesse, a gente consegue ver a câmera corporal de um policial. Por quê?
Esse policial ele foi enviado para lá porque as pessoas estavam relatando estar ouvindo choros vindos de dentro da floresta. Então as autoridades enviaram ele para ver o que estava acontecendo e ir filmando. Mas enquanto ele estava andando por essa floresta, não demorou muito para ele encontrar a fonte dos problemas. Sonic. O Sonic não tá fazendo nada, ele só tá observando. Mas assim como qualquer outra pessoa normal e ciente da sua própria insignificância frente a um ser desses, ele sai correndo. Assim como eu, ou como você. Ele foge, mas o Sonic não tá o perseguindo. Pelo menos não ainda. Mas ele não pôde descansar muito porque logo em seguida ele acabou encontrando, adivinha só? Tails e os outros animais infectados. Ele fugiu e achou estar seguro de novo. Pelo menos ele olhou em volta e não viu mais ninguém. Até que se encontrou com uma estátua de um boi humanoide muito esquisita e com um símbolo escrito no peito. Mas ele não teve muito tempo para admirar a estátua porque, adivinha, Sonic apareceu de novo. Dessa vez ele foi perseguido, tentou fugir, mas não conseguiu. Acabou morrendo. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, só que estava sem os órgãos e estava na estátua. Não se sabe como exatamente na estátua, mas ele estava lá. E o mais esquisito é, ele tinha morrido no dia anterior, somente algumas horas, e já estava decompondo. O corpo dele foi encontrado por algumas pessoas, e quando as autoridades chegaram no local, não tinha mais corpo. Ou ele foi levado, ou ele virou pó, já que já estava se decompondo só com um dia, ou melhor, algumas horas. Bom, só se sabe que depois disso a população foi recomendada a deixar as áreas que estavam tendo muito desaparecimento. Só que lógico que essas filmagens não foram disponibilizadas para o público para não ter mais pânico. Imagina, a sua região tá tendo vários desaparecimentos, inúmeros desaparecimentos. Então, a polícia do nada libera umas filmagens e que um policial foi morto por uma criatura desconhecida. Só imagina. Em seguida, a gente consegue ter um vislumbre da forma final do Sonic, um monstro gigantesco. O último vídeo se chama A Dreadful Vision, uma visão terrível. Nele é mais uma animação só que em pixel. Nela, o Knuckles está correndo na Green Hill, até que ele encontra um cadáver. A gente não consegue identificar exatamente que cadáver é esse ou que animal é esse, mas é um cadáver. Ele fica obviamente horrorizado com aquilo e sai correndo à procura de mais alguém, já que estava muito vazia a Green Hill. Então, ele se encontra com Tails. E você, eu, já sabemos o que ele acabou se encontrando, né? Não era o Tails. E não demorou muito tempo para ele perceber isso também. Só que, assim que ele percebe que algo tá errado, Sonic aparece atrás dele, com essa face horrenda, dizendo: tente correr. Ele não precisou de muito para perceber que aquilo não era o Sonic. Sabe aquela primeira fase do Sonic.exe que a gente precisa correr dele com o Tails enquanto toca aquela música maldita de afogamento? Aquela música que ataca a sua ansiedade? Então, aqui ela acontece também, só que de um jeito um pouco mais sinistro. O Sonic ele vai se transformando. Primeiro ele persegue o Knuckles na forma alta, depois ele quase pega na forma monstro e em seguida o pega na forma gigante. Ele acorrenta o Knuckles, e ele, sem muito mais o que fazer, começa a perguntar: quem é você? O que você quer? O que você fez com o Sonic? O que você fez com todo mundo? E, mais importante, quais são as suas motivações? Sonic não responde propriamente as perguntas. Em vez disso, fala que vai mostrar e procede para devorar o Knuckles, aparentemente. Só que não se sabe exatamente o que aconteceu. Só se sabe que as esmeraldas do caos aparecem na tela e uma voz fala com o Knuckles, dizendo que ele precisa coletar todas porque elas são as suas melhores chances contra o Sonic. Mas ele tinha que encontrar elas rápido, porque elas eram parte do ritual que o Sonic precisava para completar o seu objetivo. Knuckles pergunta o que iria acontecer se caso ele não recuperasse as esmeraldas. A voz não responde nada, apenas mostra, e o que ele vê é algo caótico.
esse foi o último vídeo. Ele acabou meio em aberto, na verdade a série toda acabou meio em aberto. A gente continua sem saber o que ele é, o que ele faz e principalmente quais são os seus objetivos. Será que ele é o Sonic ou é outra coisa se passando pelo Sonic, assim como eu abordei lá no início? Mas enfim, me fale o que você achou da série nos comentários. E também as suas possíveis teorias sobre o que pode ser essa criatura e o que pode acontecer no futuro. Será que vai ter uma continuação? Ou será que esse foi o final mesmo? E aproveita que você vai descer aqui e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. E lembre-se, é bom você se trancar na sua casa durante a noite, para que assim você tenha pelo menos uma pequena chance de sobreviver. E falo mais, sempre veja se você não está sendo seguido ou observado.